Fala pessoal, muito boa tarde a todos, fazendo um vídeo de fechamento aí dos mercados do dia de hoje. Hoje é 17 de maio de 2023, mercado caminhando aí para o seu fechamento. Te viu aí bastante destaque aí dos mercados, tá? Principalmente com as ações aí ligadas ao varejo, principalmente a lojas Renner, né? Depois aí que o IBGE soltou aí que as vendas no comércio cresceram 0,8% em março e fecharam o primeiro trimestre com alta de 2,4%, né? Indicando aí que o volume de vendas no comércio cresceu 0,8% frente a fevereiro de 2023 e na comparação com março de 2022, uma alta de 3,2%. Enquanto que no índice nos últimos 12 meses o crescimento ficou em 1,2%. Daí essa indicação dessa movimentação toda aí para o mercado acabou beneficiando principalmente aí, a gente vai dar uma olhada aí das ações da lojas Renner, que se destacaram aí numa movimentação de alta mais forte. Apesar dos dados aí de serviços e do comércio do primeiro trimestre indicar, né, uma composição mais forte, que o PIB aí pode até ser revisado, que foi revisado, tá? O PIB aí saiu de uma revisão de um crescimento de 0,9 para 1% para 2023, né? Ainda pede um pouco de cautela aí a partir do terceiro trimestre por conta aí dos juros aí no mercado brasileiro. Isso é uma indicação aí que a inflação pode acabar não cedendo tanto lá na frente. Embora, tá? A gente já teve aí dados referente à própria inflação, ao próprio IPCA, né? Uma expectativa aí de calmaria aí do IPCA para o próximo mês, fazendo aí com que ações ligadas, né, não só ao varejo, como também as aéreas aí, tivesse uma reação mais positiva. As aéreas também contribuíram aí para uma movimentação aí positiva frente aos combustíveis, né, que pode aí estar tendo um reajuste negativo aí depois aí para o querosene, tá? São os destaques aí do dia de hoje. No mercado americano também tivemos um destaque, tá, sobre as negociações aí do teto da dívida americano, indicando aí o próprio presidente da Câmara nos Estados Unidos e o presidente, né, Joe Biden, indicando aí que um acordo está próximo aí para elevar o teto da dívida do país, fazendo aí com que o S&P nesse momento esteja subindo mais de 1%, assim como o Nasdaq Futuro. Eu vou passar pelos gráficos para vocês verem aí essas informações que aqui estou passando. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela junto com vocês. Compartilhando a tela aqui, pessoal, tá? A gente tem aqui o índice Nasdaq Futuro, indicando aí o Nasdaq agora alvo, né? Chegou a bater alvo, tem alvos aqui mais para cima ainda, tá? Uma movimentação forte. O S&P, apesar de toda a alta, ainda não conseguiu o rompimento dessa resistência, mas pode ser que ele consiga muito em breve, tá bem interessante. E aí, quando a gente vem para o lado aí do mercado brasileiro, o Ibovespa, tá? Ele também está seguindo aí uma movimentação, anulando aí a queda do dia de ontem. E se ganhar força, isso aqui vai ser um trap, vai ser uma armadilha de compra, e dessa situação de armadilha a gente já projetou um alvo para ela ali na casa 112.500, tá? Então esse são o contexto aí do nosso mercado no dia de hoje, e o destaque lá que eu comentei aí da lojas Renner aí, fazendo uma movimentação bem interessante aí, a lojas Renner no dia de hoje, tá? Depois a gente vê também destaque ali das ações, por exemplo, da Prio, fazendo uma movimentação bem interessante, e as ações da Azul aí, que são os maiores destaques do Ibovespa no pregão aí dessa quarta-feira, ok? Sobre os futuros, né, que é o que a gente sempre está olhando aqui, ok? Hoje o dia foi marcado aí, tá, por uma movimentação um pouco mais complicada na parte aí do índice futuro depois dessa arrancada. Essa teve uma arrancada interessante, mas depois aqui travou completamente. O mercado ainda não fechou, tá? Mas pode ser que durante esse fechamento do mercado ele ainda possa engatar uma marcha aí ali para cima, né? Tá descansando aqui, pode ser que chegue lá perto do fechamento, dá aquela subidinha aí de final de pregão, tá? O dia foi marcado por uma abertura em zona de armadilha, fez pullback na média móvel de 20 o índice futuro, rompendo esse topo. Ele acabou fazendo aí praticamente a saída de range, só que faltou um pouco aí de proximidade com a 9. Se tivesse proximidade com a 9, dava para fazer um trade de power breakout no range de saída de abertura do mercado, tá? De qualquer forma, como a gente viu que o mercado estava ganhando força, não ficou entrada mandatória, tá?
não tinha como ficar uma entrada mandatória pela distância com a média móvel de 9, mas a gente projetou esse movimento para cima. E daqui também ele chegou a fazer um pivô de alta, tá? Com o candle 9 e o candle 10 com máxima e mínima, mas tinha uma proximidade muito grande com a média móvel de 200. Infelizmente, esses dois contextos, tá? Apesar de ele ter ido muito bonito para cima, ele foi de desencontro com os setups que nós trabalhamos de forma mandatória, né? Então, a gente acabou aí indo para o dólar e não no índice futuro aí nessa movimentação no dia de hoje, tá? Índice futuro, depois de ter feito todo esse contexto de alta, a gente viu que ele podia estar querendo fazer aqui uma volta em V, né? Então a gente pegou aqui no candle 20, até projetamos aqui para baixo esse pivô de baixo. Isso poderia ser um padrão de volta em V, mas a média móvel de 200 barrou aqui, o trade também não entrou como mandatório. Resumo da ópera, tá? A gente passou hoje a manhã inteira acompanhando e não fizemos nenhum trade mandatório aí dentro do índice futuro. Todos os contextos que nós vimos aí teve um ar de subjetividade por conta da localização de mercado. Por que isso acontece? Isso é uma boa pergunta, né, que vocês devem estar se perguntando. Pelo fato de ontem a gente ter tido essa movimentação muito abrupta e hoje essa recuperação rápida, né? Então, como isso aconteceu bem próximo do fechamento e também foi bem próximo da abertura, não tivemos tempo hábil de criação de pivôs que deixassem um contexto com uma distância melhor da média móvel de 200 para a entrada ou um alinhamento melhor perfeito ali da média móvel de 20. Foram algo mais subjetivo e muito rápido esse movimento, né? Lembra que a gente falou do diário, que o índice poderia no diário estar oferecendo uma correção depois de toda essa movimentação de alta e que a correção às vezes pode ser em meio-dia e depois já volta subindo. E é o que está acontecendo nesse momento no índice futuro, tá? Então, dia marcado aí por bastante dificuldade. E olha, se você já vê que ele deixou a resistência, deixou depois aqui um suporte nessa região, pessoal, é marcar topo, marcar fundo, esperar rompimento de breakout. Quando a gente fala rompimento de breakout, é perto ali mesmo da máxima, se vier aquele pivô de livro, tá? Isso pode estar acontecendo, como eu comentei, até o final do pregão de hoje, ou amanhã na abertura, pode estar acontecendo a qualquer momento. Gráfico diário tem suas indicações para isso, tá? Antes de eu entrar no dólar, né, até comentar aqui da Renner, né, um aluno do projeto que sinalizou isso aqui para a gente, né, porque a gente não estava muito ligado aí na Renner na parte da manhã, mas ele sinalizou direitinho a Renner na parte aqui do dia de hoje, tá, pessoal? Só corrigir aqui esse alvo da Renner aqui. Ela fez aqui um route perfeito, tá? Olha só que interessante. Deu a arrancada, fez a bandeira, route perfeito aqui no candle 16. Papel saiu e não voltou mais, né? Depois deixou um power breakout praticamente aqui e foi embora. E vai fechar no topo aí do dia, tá? Movimentação da Renner muito, muito, muito forte aí, tá? Agradando aí o mercado bastante. E aí chama a atenção lá do gráfico diário. Na movimentação do dólar, tá? A gente teve aqui o dólar hoje, mais difícil também o dólar aqui, porque ele ficou mais travado, mas a gente dá a opção lá do 2 minutos, né? Então, pela opção ali do 2 minutos do dólar, pessoal, logo na parte da abertura do dólar, só a abertura por si só dele do 2 minutos, com essa barra de ignição, chamou a atenção que ele podia ir para cima. Isso de fato chama atenção. Até um aluno perguntou se eu não poderia ter entrado no Candle 1. Pode, mas o problema é que esses trades de abertura, muitas vezes eles falham, né? Então, a gente prefere optar ali pelo pivô clássico. E optamos pelo pivô clássico que apareceu. Esse foi pivô clássico perto daquele tradicional que a gente ouve falar, né? Ele faltou meio ponto aqui, pessoal, para pegar o alvo. Um tique faltou, e aí ele não conseguiu voltar a pegar o alvo e acabou saindo aqui com um stop, registrando um stop nessa abertura. E aí ele ficou difícil, porque não deu sinalização da volta em V, nem muito menos para cima. Quando ele chegou a dar uma sinalização aqui, foi aqui foram nos candles 29 e 28, que aí sim deixou uma sinalização aqui de baixo, nessa movimentação, pegando 29 com o rompimento do 20, o pivô de afastamento superior, tinha alvo antes da média móvel de 200, eu poderia estar fazendo esse tipo de operação, tranquilamente. Aí nós vimos isso, mas achamos muito pequeno aí esse movimento, pouco confiável.
até que ele deixou aqui para gente, de forma clara, o pivô de saída da média móvel de 200 períodos, com esse primeiro pivô alinhado com a média móvel de 200. Projetamos esse movimento aqui dele do lado positivo, e foi aí onde a gente viu um trade aí no dólar, tá? E esse daqui foi o último trade que a gente viu, e por ali paramos. O pessoal ainda na sala do projeto viu aqui uma baixa, né, essa padrão aqui para baixo dele. Eu não achei interessante por conta do alvo, tá? O alvo dele estava muito próximo da 200, alvo muito curto, não achei interessante. Já tinha visto 3 trades ou 3 operações aí por 2 minutos, mas o pessoal ali acabou achando interessante. Depois o pessoal ainda viu mais um movimento aqui, tá? Do dólar pelo gráfico de 2 minutos, que também acabaria ali com um contexto de alvo. E depois mais um movimento aqui embaixo, tá? Que foi antes da gente estar saindo para o almoço, nesse movimento aqui de baixa dele. E aí eu fiquei de olho nesse Power Breakout. Esses movimentos aqui que eu registrei aqui para vocês agora, tá? Nós não chegamos a operar esses movimentos, ok? Eu acabei ficando de fora porque eu já vi que ele estava de lado. E eu falei, mano, de mercado de lado não se brinca, né? Então tem que tomar cuidado. Mas aqui, quando ela tá a informação do Power Breakout, eu fiquei de olho, né? Porque eu achei que seria interessante. Só que aí ele acabou rompendo aí para cima, e aí foi por ali que nós paramos aí a parte da manhã do dólar, tá? Eu sempre falo para o pessoal que é o seguinte: você acompanha pelo 2 minutos, mas depois você vai para o 5. Depois de um tempo, o ideal é ir para o 5. Nos 5 minutos do dólar, se vocês repararem, tá? Ele acabou pegando aí essa lateralização, esse range, né? Chegou até deixar aqui um pivô de saída do range. O único problema aqui, pessoal, é a média móvel de 200 períodos. Se ele não fura, né? Aqui no caso furou e até conseguiu pegar um alvo, tinha um gift prévio que daria contexto para o rompimento. Se isso não acontece, você acaba aí sendo estopado aí à toa, né? Então, a gente, pô, tomar stop já não é legal. Agora, tomar um stop à toa é a pior coisa que existe, ok? Mas tá aí. Esses foram os movimentos do dia de hoje, tá? O mercado vai fechando aí de forma animado, principalmente aí algumas poucas ações, mas vai fechando de forma animada, ó, já entrou em leilão. Vamos agora acompanhar amanhã, pregão, para ver o que a gente pode fazer aí nesse mercado. E lembrando que amanhã, né, assistam a gente a partir aí das 8 horas da manhã, nosso Morning Call no YouTube, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até amanhã.